Fala rapaziada, Kalani aqui, começando mais um vídeo de trade na prática. Hoje eu trago para vocês Internacional e Flamengo, um jogo pela Copa Libertadores. Esse vídeo é importante dizer que foram vocês que escolheram, votando na enquete que eu fiz lá no meu Instagram. Então se tu não me segue lá, corre e já me segue, compartilho bastante conteúdo de trade. E também, é claro, te convido a entrar no meu canal do Telegram, onde eu faço bastante análises de jogos, análises pós-rodada, e também sou muito mais ativo do que aqui no YouTube. Rapaziada, vamos pro contexto desse jogo aqui. A gente teve na ida o Flamengo vencendo por 1 a 0 e aqui o jogo de volta no Beira-Rio. Por esse fator do must win, a gente tem essas odds extremamente altas para o Flamengo, né? A gente tem um back a 2,50 do Flamengo e um lay Inter a 13,70. Ao meu ver, o mercado dando muito valor para se estar a favor do Flamengo, visto que hoje o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil. Então esse foi um jogo que eu separei e decidi trabalhar a favor do Flamengo. Nada que ia me fazer entrar em lay Flamengo, ou eu faria lay Inter ou eu faria back Flamengo. E é claro, rapaziada, quando a gente tem odds altas assim, a gente não vai encontrar um domínio tão grande, um domínio absoluto. A gente até vê aqui no início que o Inter vai conseguir manter um ímpeto um pouco mais agressivo e ser chato para o Flamengo. Vocês vão ver que eu demoro até para fazer minha primeira entrada no mercado. E algo que eu acho importante dizer para vocês, rapaziada, para tentar abrir a mente de alguns de vocês que podem estar assistindo esse vídeo, é o seguinte: não tentem buscar sempre o mesmo jogo e o mesmo mercado, independente da partida. O trade esportivo não é o sítio do Guardiola, não é todo time que vai jogar daquele jeito, com os laterais avançados, tendo segunda bola, com marcação pressão. Cada time joga de um jeito, cada mercado reage de uma maneira ao jogo, então tentem ser mais permissivos e ter a mente mais aberta na hora de operar os jogos. Vocês vão até ver que agora eu tento fazer uma entrada no back Flamengo no início, mas não vai me corresponder e depois eu já vou fechar a posição. E esse é um jogo que eu decidi trabalhar com uma stake mais baixa. Vocês vão ver depois que eu vou estar trabalhando aqui com uma stake de 600. A stake que eu uso no back é de 1k mais ou menos. Alguns jogos eu uso 2k quando o back é mais baixo, ali é 1,30 mais ou menos. Mas eu não vou entrar em detalhes nisso porque senão a gente vai fugir do tema do vídeo. Mas se tu quiser, olha lá no meu Telegram, pesquisa sobre back, que tu vai ver eu falando mais sobre isso. Rapaziada, no início a gente tem aqui, como eu falei pra vocês, o Internacional sendo um pouco mais agressivo. Claro, tá jogando em casa, perdeu o jogo de ida, tem que ser agressivo, tem que fazer isso mesmo. E por esse motivo eu não vejo sentido em estar a favor do Inter com esse cenário. Porém, eu não acho errado tu tá back Flamengo ou Inter nesse momento, somente pelo preço. Porque esse preço, cara, ele é muito atrativo. Um preço a 2,60 aqui pro back Flamengo, tu vai ter que pagar ataque, tu vai ter que pagar risco, tu não vai ter um amasso e um domínio tão grande para fazer com que tu esteja exposto nessa odd e consiga pegar o gol, por exemplo. Só se tu pegar o gol na tampa, comprar o ataque e pegar o gol, mas fora disso, provavelmente tu vai ter que pagar ataque contra posição, talvez até bolas paradas e assumir um risco maior. E complementando a isso, é por esse motivo que eu decido usar uma stake mais baixa. Essa stake aí de 600 é 60% da minha stake de back e consequentemente a menor stake que eu utilizo para estar a favor de um favorito com a leitura de jogo. Bom, a gente vê o Internacional de certa forma superior, eu não sei se superior é a palavra certa, a gente vê o Internacional com mais posse de bola. O Flamengo ainda não conseguiu dominar a partida nesse momento. A gente tem aqui 8 minutos de jogo. Eu ainda não encontrei motivos no campo para estar em back Flamengo, apesar de que eu já consigo encontrar motivo no mercado e no preço. No preço, por tudo que eu já comentei com vocês, e no mercado, porque a gente pode perceber aqui, rapaziada, que tem muito dinheiro em back Flamengo. Tem mais dinheiro em back Flamengo do que em lay Flamengo durante o ataque do Internacional. Isso é um fator extremamente importante de se olhar na hora da gente fazer uma entrada. Hoje no meu trade eu levo muito mais em consideração o mercado, o peso do dinheiro, do que simplesmente a leitura. Meu time pode estar amassando, pode estar o padrão que for, se o mercado não estiver segurando, estiver corrigindo contra a minha posição, eu vou estar fora. Eu detesto ficar em posições que o mercado está contra mim. É claro, no back a gente está contra o tempo, a gente tende a ter uma correção, mas isso tem que ser algo normal, né? Não pode ser 10 ticks por minuto, tem que ser algo controlado. Odd 2,50 do Flamengo. É importante a gente dizer aqui também que mesmo com o Internacional tendo mais posse, o Flamengo ainda não fazendo praticamente nada no jogo, a gente vê que o mercado não sobe essa odd, o mercado está completamente estabilizado, porque o jogo já foi precificado com uma odd muito alta para o Flamengo. Inclusive esse lay Internacional, se eu não estou enganado, ele abriu a 13,50, ele já subiu alguns ticks, mesmo com o Inter tendo mais bola. E por esse motivo vocês vão ver que em breve eu já vou fazer a minha primeira entrada em back Flamengo, a segunda na verdade, né, porque eu tentei fazer uma antes. Vocês vão ver que eu já vou entrar no mercado sem grandes indícios, principalmente pelo mercado, porque pela leitura realmente não tem muito motivo para estar a favor do Flamengo. Esse é um tipo de lance que eu não gosto para estar dentro. Quando o zagueiro fica lançando essas bolas para os atacantes é algo que eu não gosto. Essa jogada só dá certo com o Van Dijk jogando por Salah.
Fora isso, nunca vejo isso dar certo aqui novamente. Mas, cara, olha de novo aqui, olha esse stake, mano. 2,54, 20k em back Flamengo. Tudo bem, 20k não é um grande valor de stake se a gente for ver no mercado europeu, mas aqui pro mercado sul-americano é um indício de que é uma boa resistência pra gente. Vou até voltar aqui pra gente ver como é que foi esse ataque aí do Flamengo. É, um ataque bem ok. Já tô tomando ali 2 ticks de correção, mas é totalmente compreensível nessa odd. O mercado vai oscilar alguns ticks. Ele tende a ficar estabilizado numa maneira geral, depois de alguns ataques do Inter e o Flamengo retomando a bola. Ele tende a ficar 2,50, mas claro, enquanto o Inter atacar, enquanto o Inter tiver a bola, ele deve subir alguns ticks. Podem ver que eu não me desespero, eu tô tomando ataque, o Inter tá com a bola, mas eu não tô querendo fechar minha posição. Eu fiz uma entrada especulativa pelo mercado, não pelo jogo, e por esse motivo eu não vou fechar minha posição, porque eu entrei pelo mercado, o mercado ainda está back Flamengo, as resistências ainda estão no Flamengo e eu não tenho por que fechar minha posição. Se o Flamengo realmente começar a controlar a partida agora, ter mais posse, conseguir colocar o Inter para trás, perfeito, perfeito. O mercado vai descer, vai ficar parado, eu não vou pagar tique e vou estar com o padrão ao meu favor. Mas aqui eu não quero especificamente o Flamengo amassando. Desde que o mercado esteja estabilizado, para mim já tá bom. Vocês viram, o Inter atacou, a odd foi a mais ou menos 2,60, o Flamengo retomou a bola e ela já voltou aqui a 2,52, 2,54 e agora o Flamengo parece que vai começar a colocar o Inter para trás. Voltou a bola no goleiro, vamos ver se o Flamengo consegue fazer um bom ataque, lançamento longo e estava fora de jogo e eu vou fechar a minha posição. Eu confesso para vocês que revendo essa tela, eu achei esse meu fecho muito ruim. Vou fechar pela leitura, porém quando eu fiz a entrada eu não priorizei a leitura e agora eu estou priorizando, então eu estou fazendo um fecho ruim. Isso é algo que eu recomendo muito a vocês, rapaziada. Sempre tentem gravar a tela para assistir depois e aprender com os próprios erros, igual eu aqui. Eu fechei a posição, ó, eu já tentei voltar, porque eu vi que eu fiz um fecho errado. Vocês vão ver aqui, eu vou até clicar 2,62, é óbvio que não ia me pegar. Então, cara, gravem a tela, vejam os próprios erros e tentem melhorar nos próximos jogos. A minha primeira entrada ali, a última no caso, né, tinha sido a 2,50, eu fechei a 2,56, 2,58 e eu tentei voltar acima do que eu vendi. É óbvio que não ia me vender. Agora eu não sei nem porque eu não voltei ainda. Já era para eu ter voltado nesse 2,52, 2,54. Eu tô tentando esperar mais algum indício de ataque do Flamengo. Agora, cara, recuperou a bola de novo, não tem porque eu ficar de fora. Porque eu tô pescando tique, totalmente ridículo, não façam isso. Era para eu estar com uma odd média melhor do que eu estou agora, não era para eu ter vendido a 2,58, mas pelo menos eu estou de volta no mercado a 2,52. E aqui é o seguinte, eu sei que era para eu estar dentro desde antes, eu sei que o meu fecho foi errado. Eu fiz uma entrada especulativa pelo mercado, eu fechei ela mal. Eu voltei alguns ticks abaixo do que eu vendi, e agora é o seguinte, eu não vou fechar essa posição aqui, a menos que o Inter amasse muito e principalmente eu veja que o mercado perdeu a paciência. Eu vou abaixar aqui pra gente ver um pouco esse ataque do Flamengo, porque é o seguinte, a minha entrada aqui, ela tá muito mais pelo mercado do que pelo jogo. Um jogo de trocação aqui é melhor pro Flamengo. Um jogo do Flamengo amassando, teoricamente amassando, é bom pra mim. Então, praticamente todos os cenários de leitura de jogo vão estar me favorecendo, na minha opinião, nessa odd de 2,52. Então eu só vou fechar se o mercado perder a paciência e sumir o dinheiro do back e eu ver que todo o mercado tá lei Flamengo, como infelizmente acontece em muitos jogos do sul-americano. Então aqui eu tô disposto a pagar ataque do Inter, eu tô disposto a pagar escanteio do Inter e eu tô disposto até a pagar uma alternância do jogo de um Flamengo recuado jogando em contra-ataque pela odd que eu tô exposto. Essa odd de 2,48, né, que eu tô de odd média. Então eu vou ser muito permissivo aqui. E por exemplo, ó, cara, esse ataque do Flamengo foi muito bom, dava pra tranquilamente ter pego o gol aqui. E um fator interessante aqui, que é complexo de se explicar, é que se o Inter ficar tão superior ao Flamengo e o mercado subir tanto a ponto de ficar fora de preço, eu continuaria bancando a posição, mesmo com o mercado e com o jogo contra mim. Porque se o Inter amassasse tanto a ponto da leitura me fazer fechar e esse preço do Flamengo fosse aqui a 2,80, eu ignoraria a leitura, veria que não tem valor fechar naquele preço e ficaria exposto e aceitaria tomar o gol. Mas isso é algo que não é fácil de se fazer, mas aqui estando a favor do melhor time do Brasil e com essa diferença técnica e nesses preços é algo que eu estava totalmente disposto a fazer. A gente vê que começa a entrar mais dinheiro em back Flamengo, até agora numa aposta do Internacional, porque aqui mesmo com o Flamengo tendo a bola, é um ataque do Inter. E a gente vê que, mano, o mercado inteiro já tá a favor do Flamengo nesse momento. Então o Lei que tava ali a 3,50, 3,60 já tá a 4,3, o Beck que tava a 2,50 já tá a 2,32. E o Flamengo não tá tão superior assim na partida, na minha opinião, para descer
tantos ticks. Na minha opinião, esse mercado poderia ficar ali tranquilamente a 2,50, 2,40, mas o mercado gosta muito de times que têm a posse, e aqui o Flamengo começa a ter mais posse, começa a dominar mais o jogo, e o mercado fica com muito peso do dinheiro no Flamengo. Então, aqui basicamente é o que eu falei para vocês. Acredito que agora já vai ser o gol do Flamengo. Foi um jogo que eu decidi trabalhar com menos dinheiro, decidi assumir mais risco, fiz uma entrada especulativa boa pelo mercado, o que eu li do mercado estava certo. A leitura de jogo não foi tão clara, o domínio não foi tão grande, mas os preços justificavam isso. Errei no fecho, falei para vocês aqui, reconheci que errei no fecho, errei em pescar tique para voltar, mas acabei conseguindo pegar esse gol. E aqui também tem um fator interessante que é o seguinte, essa odd de 1,50 está muito alta. Essa odd aqui é para voltar mais baixo do que isso, e eu deveria ter colocado mais dinheiro aqui nesse pós-gol. Esse 11,5 também está baixo. Vocês vão ver aqui que o mercado inclusive vai logo descer, porque esses preços aqui é importante de dizer também aqui na América do Sul, rapaziada. Quando o gol sai, principalmente a favor do favorito, paga muito, mano. Paga muito mais que na Europa. Então essa odd 1,50 eu devia ter carregado mais, nem que fosse para fechar. Já estou abrindo até a 3,65 para ver quanto é que tá lá. Agora já igualou e eu vou fechar a minha posição. Então nesse jogo aí eu tive um green muito bom, mais ou menos 70, 60% da minha stake. Operei com minha stake reduzida, quis ser mais permissivo, aceitei pagar mais ataques, fiz um trade um pouco mais diferente do que eu faço. Geralmente eu sou mais criterioso no sentido da leitura de jogo, mas nessa partida em questão eu não quis fazer isso e eu quero compartilhar com vocês. Acredito que foi um bom jogo para mostrar que a gente não precisa se apegar e ficar totalmente fechado a uma maneira de trabalhar. Cada jogo é um jogo, cada mercado é um mercado, e é basicamente isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, e se inscreve aí no canal pra gente bater logo esse 1k de inscritos. E por hoje é isso, rapaziada. Tamo junto, um forte abraço a todos e até a próxima.